Boa noite a todos nossos queridos irmãos, amigos, alunos, professores que junto de todos nós aqui da nossa bancada, nossos amigos o Wilson e hoje o Zé Nilson, da Alessandro não pôde estar conosco, vamos estudar mais um tema aí do livro O Consolador. Então você pega lá o seu livro, O Consolador, e vamos para a questão 44, tá bom? Olha aí o livro Consolador, é um livro do Espírito Emmanuel e foi psicografado pelo benfeitor Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Então vamos lá, questão 44, vocês pegaram seus livros aí? Então vamos estudar. 44, poderá a psicologia chegar a uma solução cabal do problema das desordens mentais, denominadas anormalidades psicológicas? Então essa é uma pergunta. Agora vem a resposta. Movimentando tão somente os materiais da ciência humana, a psicologia não atingirá esse desiderato, considerando-se no terreno das definições e dos estudos distantes da causa, né? Da alma, né? O conhecimento do mundo, porém, caminham para a evolução dessa ciência à luz do Espiritismo, quando então seus investigadores poderão alcançar as soluções precisas, né? Essa é a resposta. Eu vou aqui pedir para o doutor Nício. O doutor Nício fala muito do doutor Jorge Andréa, né? Que foi um psiquiatra, um médico baiano. Baiano. E no Era final carioca da vida ou não? morava no Rio, morou no Rio. Morou no Rio, né? Morava no Rio já. E ele falava muito sobre essas desordens, né? E aqui o nosso amigo está perguntando se vai encontrar solução, né? Investigando só essa parte superficial que é o ser humano. E o senhor, o que o senhor pode nos ajudar a entender esse questionamento? Esse questionamento. Você falou do Jorge Andréa. Jorge Andréa era baiano, formou na Bahia e foi para o Rio porque ele ficou na aeronáutica. Mas ele voltou na Bahia, logo, poucos anos depois ele voltou, já na aeronáutica. E lá na Bahia foi o Divaldo que disse: Jorge, você tem que vir falar. E levou, depois o Jorge virou um orador fantástico. E o Divaldo que ficou, ele era muito amigo do Divaldo. O Divaldo que botou o Jorge para começar a falar. Uhum. Falar. E eu lembro da última vez que eu vi o Jorge, ele já estava já perto de 100 anos 100 no Rio anos. de Janeiro. Ele desencarnou com 100 anos, ia fazer 100 anos naquele mês. Ele estava, e ele com uma bengalinha, estava com a bengala, enfim. E o Divaldo era mais novo do que ele. O Divaldo disse: eu estou me vendo aí no Jorge futuramente. Quer dizer, ele estava vendo o Jorge já, era muito amigo, estava me vendo assim, o Jorge com bengala, mas ainda muito lúcido, com 100 anos. Mas essa coisa da psicologia é muito interessante que ele está chamando, porque a psicologia, como ele disse, na visão humana, ela está estudando as percepções sensoriais. As percepções sensoriais, as coisas você interpreta, e o André Luiz diz em uma das suas obras que tem neurônios para receber essas informações sensoriais, mas tem neurônios também apropriados para receber informações extrasensoriais e intra lá do. Aí então, como ele quer dizer, você olhando só pelo lado humano, você vai ver ela muito limitada, porque há grandes informações que vêm lá dentro da parte anímica, do espírito para entendimento psicológico, e a parte que vem extrasensorial com mediunidade, o sujeito não vai entender só com essa visão humana. Então é que ele disse, o espiritismo vai ajudar a psicologia a aprender, a compreender melhor o que é mente. O que é mente para uma pessoa que tem uma visão só materialista? A mente é alguma secreção da parte cerebral do sujeito, não vai dar para entender. Quando a mente, na realidade, você pode já dizer mente está ligado com o espírito.
Aí você fica duas coisas diferentes, espírito e matéria, que é o que o espiritismo está chamando a atenção, dessa dualidade espírito-matéria. E isso daí é o espiritismo que vai ajudar a psicologia. Mas a psicologia, estudando como ela vem fazendo, esvaziando a parte humana, ela automaticamente será obrigada a entrar na outra parte. Quando ela entrar na outra parte, ninguém tem material para dar para a psicologia mais do que o espiritismo tem. Então vai ser um bom casamento a psicologia com o espiritismo, para os próprios psicólogos e para ajudar também o próprio espiritismo. Quer comentar, Wilson? A maior parte dos médios tenta achar a causa das doenças psicológicas, psíquicas, né, no corpo físico da pessoa, sempre achando que tudo é proveniente de algum acontecimento atual ou de alguma disfunção mental, neurológica que o ser humano traz. Mas dentro da doutrina espírita a gente percebe que no decorrer das nossas existências a gente vai deixando registros de nossos bons atos ou de nossas más escolhas. E essas más escolhas ou boas escolhas, elas vão trazendo repercussões para nossas próximas personalidades nas outras encarnações. E isso afeta diretamente na nossa saúde do corpo físico, né? Porque o espírito passa para o perispírito e o perispírito traz para o nosso corpo físico, acaba somatizando determinadas doenças ou situações que vão ser necessárias para aquela nossa próxima encarnação. Então, às vezes a gente vê uma doença como algo ruim que a gente está passando em determinada encarnação, mas é algo necessário para que a gente lapide esse carvão para virar um diamante lá na frente. Então essas doenças fazem parte, às vezes uma pessoa que fumou muito numa encarnação, numa próxima encarnação tem grande chance de ela trazer alguma problemática ali na sua parte física, na parte do pulmão, como às vezes uma pessoa que se equivocou muito em escolhas, ou no seu livre-arbítrio, ou no poder, ou com o dinheiro, e numa outra encarnação vem com essa limitação, às vezes, de pensamento, vem com uma dificuldade ali de realizar determinados atos, que alguém ali, o pai e a mãezinha, vai ter que controlar para ele, porque ele veio com uma limitação. Mas aquilo ali se faz necessário. Às vezes é um espírito muito inteligente que está ali naquele corpo com uma limitação. E aí se faz necessário que a mãezinha vá e direcione ele para que ele aprenda, através da lei do amor ali, do carinho da mãe e da família, a modificar um pouco as suas escolhas, né? E isso a medicina nossa terrena vai ter que aprender a interpretar ainda. Bacana, né? Você estava falando, eu estava pensando aqui, olha quanta informação você passou, e quanto mais informação você tem, mais responsabilidade. Então você que detém esse conhecimento, o espírita, tem que ser muito mais tolerante que os outros, muito mais compreensivo que os outros, porque você sabe o cerne, a causa dos problemas. E esses desajustes aí que você citou de outras existências e que hoje se manifestam através de várias formas no nosso corpo, no nosso comportamento, é muito importante isso, porque para nós espíritas temos ciência da responsabilidade que você tem num mundo onde todo mundo é cego, quem tem um olho, esse cara tem que ajudar muito, tem que amparar muito. Então nós tivemos essa informação e essa informação caiu muito bem para a gente, porque a gente já tem uma familiaridade e já sabe da necessidade de utilizar isso. Mas o que me chama bem a atenção é isso, né? Esse conhecimento vem auxiliar. O ser humano esgotou as possibilidades do estudo do corpo, né? Da conduta, do comportamento, delegando tudo ao corpo, e agora a gente passa a iniciar um novo estudo aí, né? Em relação à alma, ao espírito, né? Que é a causa, lembrando, né? Acho que o senhor vai lembrar, não lembro qual é o livro da série André Luiz, que ele conta um caso de uma pessoa que está encarnada, um rapaz de nome Marcelo, eu me lembro, que ele tinha vários ataques epiléticos, e aí a medicina terrena cuidava com medicamentos bem fortes para acabar adormecendo, para ele acabar não se lesionando, se machucando. Mas André Luiz, junto com o Hilário e com o mentor do Lírio, vai acompanhar na parte espiritual o que está acontecendo. Então, toda vez que um obsessor, né, uma desavença dele de outra vida, se acoplava mais a ele, se aproximava mais, então existia aquela despolarização dos neurônios,
E aí dava aquele ataque epilético nele, no rapaz, e achavam que era alguma coisa física, mas na verdade era a parte espiritual ali, aquele obsessor querendo atrapalhar e machucar aquele ser. Só o simples fato de estar perto ou a lembrança causava essa convulsão, essa problemática. Porque é de ordem espiritual. Né? É muito interessante, por exemplo, o pensamento, como diz o André Luiz, ele fala o seguinte, o André Luiz, esse missionário da luz, que o pensamento ele tem corrente elétrica e tem campo magnético, ele tem corrente elétrica. E normalmente as células trabalham muito com essa corrente elétrica, principalmente os neurônios. Então o que acontece? Se o espírito aproxima do camarada, ele está vibrando nessa frequência, quando ele entra, a corrente elétrica também vai alterar. Se alterou, ele entra numa crise que pode ser de convulsão. Porque você veja, tem um trabalho do Elias Barbosa, que é mineiro, lá de Uberaba, ele fez um eletroencefalograma do Chico em transe mediúnico. E mostra que o eletroencefalograma do Chico em transe mediúnica, ele dava a mesmo tipo de vibração de um sujeito, um esquizofrênico em crise. Ele tem uma corrente elétrica, ele está medindo eletricidade, corrente elétrica. Então você veja, no fenômeno mediúnico há alterações, porque o cara só tem assim quando entra em crise, igual o outro que tem. Então, quando o espírito entra no teu campo, ele tem alterações. É que às vezes alterações não é suficiente para fazer isto. Mas se o camarada já tem algumas tendências, pode ele fazer isto. Porque entrou alteração. Você pega uma corrente, 110, o aparelho está aqui 110 urvando. Aumentou a corrente para 220, estoura o aparelho aqui. Uhum. A televisão, ou a geladeira, o que tivesse. Então, essas alterações, olha a diferença que dá. Diferença potencial. E muito entendimento desse vão trazer as explicações, às vezes, da física, da eletricidade, vai tudo acoplar lá na frente. Você vê quanta coisa ainda vai acontecer ainda, né? Para a gente entender. Porque estudar a matéria, entre aspas, uma matéria bruta, as análises é muito fácil, entre aspas. Né? Agora, quando você vai estudar algo que é, entre aspas, imaterial, e ainda tem um comportamento por trás disso, é uma coisa muito mais complexa, né? Para ver como a gente... Bom, vamos lá, pessoal. Questão 45. Vamos lá. A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? Então, a psicanálise freudiana, ela apresenta esse traço de aproximação à psicologia e ao espiritismo? Aí o Emmanuel vai responder. Essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais, mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam de subconsciente, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. Entretanto, somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas da criatura, arquivo maravilhoso em todas as conquistas do pretérito, são depositadas em energias potenciais, de modo
a ressurgirem no momento oportuno. Olha que aula que o cara deu aqui, hein? O Emmanuel é danado, né? E sintetizou de uma forma muito bacana, né? E claro aqui, né, pra gente. E aqui é interessante que ele fala aqui, né, essas vão se manifestar no momento oportuno, ele fala aqui. Quando Kardec pergunta para os espíritos onde está escrita a lei de Deus, eles são claros em responder que a lei de Deus está na consciência. Então todos nós, quando somos criados simples e ignorantes ali, vamos evoluir do átomo ao arcanjo, dentro de nós a gente já traz todas as sementes das leis divinas, dentro de nós adormecidas, para um momento propício, né, no momento que a gente chegar em determinado ponto da evolução daquele princípio inteligente, elas vão eclodir. Da mesma forma, através dessas milhares de encarnações que a gente tem através de bilhões de anos aí de evolução, as más escolhas da gente, elas também ficam registradas ali. E de alguma forma, em algum momento, elas vão se manifestar também no nosso corpo físico através das encarnações, porque fica registrado as boas e as más escolhas. Então, quando eu tenho boas escolhas, aquele princípio inteligente, ele vai se fortalecendo em qualidades, né? Ele vai se preparando para as futuras encarnações, sempre se melhorando. Mas da mesma forma, nas escolhas equivocadas, ele também fica registrado. E essas escolhas equivocadas, elas também vão ser materializadas no corpo físico, como as boas escolhas também. Então a gente precisa tomar essa atenção, e ele deixa claro aqui nessa questão, porque quando ele fala dessa parte freudiana, que eles ficam procurando ainda as causas de tudo apenas no corpo físico. Então eles querem, através do raio-x, através dos aparelhos hoje de ultrassonografia, de ressonância magnética, os homens querem procurar ali um tumor, uma mancha, uma marca, onde tem a gênese daquela doença no corpo físico. Mas muitas vezes, na maior parte das vezes, essa mancha, essa doença, ela não vai estar ali materializada ao início na causa. A gente vai perceber os sintomas, mas de onde veio esses sintomas? Qual foi a causa? E aí o estudo do espiritismo ele vai trazer esse complemento, onde ele vai perceber que através ali das reencarnações aquele espírito está trazendo aquelas máculas existenciais que precisam ser limpas através de novas escolhas e novos relacionamentos e outras oportunidades de vida, né? Aquele espírito velho, aquele senhorzinho que desencarna, a beleza quando ele está no plano espiritual e falam para ele, olha, agora você vai reencarnar de novo, você vai ser de novo uma criança. E aí ele fica feliz porque vai ter aquela nova oportunidade de começar ali aquele papel em branco, né? Você vê o Freud, que chama atenção, que criou a psicanálise. O Freud é um cientista, um observador. Mas o Freud trouxe uma visão bem materialista da situação. Então, o que ele chama, o Freud, como chama a atenção do inconsciente, que já existia, mas ele traz para o mundo acadêmico a discussão. Então, o que ele chama de subconsciente é coisa ainda dessa personalidade nossa. E é como o Emmanuel está dizendo, como é que você vai entender essa personalidade se essa personalidade já sofre influência do arquivo que você tem de outras personalidades sua mesmo? Então, por exemplo, você imagina, todos os estudantes estão tendo aula de física e de matemática, junto do Alberto Einstein. Mas o Alberto Einstein, ele já tem do arquivo dele conhecimento que os outros não têm. Por isso que faz com que ele dê um avanço. O cara diz, mas como é que é? É o mesmo aluno aqui, junto todo mundo, o mesmo professor, mas esse cara, ele tem a informação no arquivo. Agora você pode pensar isso em tudo, pode pensar no artista, no atleta, ele tem no arquivo dele. Esse arquivo nós só vamos entender na hora que mergulhar o estudo do espírito, o estudo da reencarnação. Aí nós vamos começar a entender isso, trazer isso. O Freud, brilhante, um bocado de alunos brilhantes em volta dele, o Adler, o Lacan, tudo são o Gustav Jung, mas o Gustav Jung, um aluno brilhante dele já se afasta um pouco e chama a atenção da possibilidade desse novo entendimento. Já abre um leque, abrindo espaço para o futuro estudo do espírito, quando ele praticamente é o iniciador da psicologia transpessoal. Você veja como é. Tudo ali brilhante, mas aquele já tem um olhar.
Porque não dá para a psicanálise, ela trouxe contribuições, ela trouxe uma série de contribuições, mas ela faltou trazer a contribuição do espírito, da reencarnação, da evolução, que o espiritismo traz. Isso daí, juntando com o conhecimento que ela tem, mas esse outro, abre um leque imenso de novo entendimento. E esse novo entendimento está vindo. Aí você veja os camaradas mergulhando no estudo, aí aparece escolas, como ele diz, escolas do mundo, que todas têm boa vontade, mas aparece os caras estudando terapias de vida passada, olha, trazendo as informações novas. O estudo da hipnose, trazendo informações novas. O jeito, juntando a psicologia com a coisa da religião, você vai trazendo, aí pega pensamento de filósofos junto, vindo, porque está tudo juntos. Vão trazer isso aí, vai trazer. O cara diz, e a psicologia, o Santo Agostinho não pode trazer contribuições? Pode, porque ele tem muito conhecimento. É que elas ficaram separadas, mas não estão separadas. Então, o Espiritismo, ele faz essa união. Sem os caras quererem, o Espiritismo chega e diz, olha, uma série de informações de grandes filósofos lá atrás, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Aristóteles, Platão, nós podemos juntar aqui com esse conhecimento que vocês têm e dar liga. Aí diz, mas também os estudos dos grandes teólogos da religião, também dá para fazer liga. E o Espiritismo chega e diz, ó, tem que unir ciência, filosofia e religião. Olha ele... Essa união vai abrir leques de grandes entendimentos, se não pegar os fanáticos. Os grandes teólogos da religião, os grandes filósofos que falam da alma, vão se unir com os grandes cientistas que já estão trazendo a alma para a discussão. Porque o Espiritismo já chama a atenção, precisa fazer isto. Não é uma... Bacana, né? Pessoal, tá gostando? Então vamos dar sequência aí. Você vê quanta coisa, quanta informação tem em uma pergunta, né? E nessa resposta que o Emmanuel dá. Eu vou ler a última aqui, Wilson. 47 agora, né? 47 ou 46? 46. Uhum. O 46 vai falar assim, vamos lá, cada um com o seu livro aí. Como poderemos compreender os chamados complexos ou associação de ideias no fenômeno mental? Aí a resposta. Sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito, dentro do vasto mecanismo circunstancial. Ações essas oriundas do seu cérebro, do seu esforço incessante, projetada através do cérebro mental, que não é mais que um instrumento passivo. Então, quer que repita aqui? Tá claro aqui? Essa associação de ideias aqui? Não, tá claro. É que ele fala que os médicos do plano físico, eles procuram a gênese no cérebro físico, na parte física. Quando a gente sabe, muitas vezes a gente tem ali determinado tipo de acidente ou mortes, né? O corpo cessa e o espírito segue adiante, eles procuram essas marcas no corpo físico, mas o que comanda o cérebro físico é o comando mental ali do espírito, através do perispírito ali acoplado. Ele é simplesmente um reprodutor de ideias e pensamentos. Quando você tem alguma percepção no teu corpo físico, isso daí é em milésimos de segundos, é muito rápido, que vai e volta ali no corpo, que tem a sensação que vai para o espírito e volta, mas é através do pensamento do espírito ali que se manifesta no corpo físico tudo, e eles ficam procurando isso daí. Então, muitas vezes, os médicos ali tendem a procurar, tendem a estudar, precisa ser aberto um leque aí, o que foi muito importante aí, através da Associação Médica Espírita, para trazer esse novo prisma para os médicos, principalmente que trabalham na área de doenças mentais, a psicologia, parapsicologia, os psiquiatras, para ter um entendimento diferenciado, mais abrangente, para que possa dar um atendimento mais qualificado
Até ontem no estudo você comentou do Dr. Sérgio Felipe que ele só dá alta para um paciente quando vê que aquele paciente está envolvido na caridade, né? Que você comentou isso, que é importante. Eu acho bacana você falar isso, porque é importante também a gente estimular as pessoas que às vezes que estão com alguma dificuldade, trabalhar no bem, na caridade, mudar a sintonia, mudar a vibração, que é importante. Fala, eu acho que é legal você contar sobre isso. Né? Não, o Sérgio que fala, né, que para ele dar alta para o paciente, ele tem que estar envolvido com a caridade, porque a caridade, ela vai vasculhar na intimidade do ser e colocar para fora coisas que até então a pessoa não está enxergando. Então, quando você se defronta com pessoas passando necessidades, situações difíceis na vida, você começa a ter um outro olhar, né? E isso vai fazer com que você se sensibilize mais, aquele orgulho que você está sentindo, né? Que geralmente está muito acoplado a essas nossas desordens aí mentais, torna-se de um grande valor você trabalhar na caridade. Porque você passa, é uma oportunidade que nós temos, diante de um quadro difícil de uma outra pessoa, de você enxergar dentro de si as benesses que você tem e que você não está utilizando, por uma série de questões, né? Mas assim, é uma forma que eu acho que a lei divina encontrou para despertar dentro da gente. Então, por isso que a gente acha que tem países que vivem em extrema pobreza, miséria, né? Aí as pessoas sensibilizadas vão lá, que vai despertando dentro do ser esses sentimentos que estão adormecidos, a nossa essência divina, né, Zé Luiz? Que vai se aflorando e você vai percebendo a necessidade de mudanças. Então, graças às pessoas, aos outros, a gente consegue fazer a nossa própria mudança. Graças a... Então, lá que a gente fala fazer caridade, na realidade, aquelas pessoas estão nos dando a oportunidade da gente vasculhar o nosso íntimo e encontrar dentro desse íntimo coisas boas, a nossa essência divina. Então, eu percebo que da natureza aí é fantástico, porque dá oportunidade para a gente perceber isso. Agora, quando a gente está na opulência, na riqueza, a gente percebe isso? Não. Só exacerba o quê? O nosso orgulho, nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Tudo que vai nos afastando de Deus. Então, é importantíssimo isso, quando citamos o Dr. Sérgio Felipe, para que a gente perceba a importância que é fazer caridade, ajudar o próximo, fazer o bem, né? De uma forma despretensiosa, né? Não importa, não queira receber nada em troca. Essa é a coisa mais divina, mais fantástica, porque você está fazendo de coração. E lógico que isso é o ideal, né, Zé Nilson? Esse é o ideal. No começo, às vezes a pessoa quer um pouquinho de vaidade, quer receber glórias, louros aí, mas com o tempo vai perceber que isso não é tão importante para ela. Bom, fala. O Emmanuel chama na atenção do complexo, que ele diz o complexo que quer entender só com o corpo, colocando o cérebro como base, ele disse não vai entender, porque tem associações de ideias, e associações de ideias, quem faz isso é o espírito. Então, vamos imaginar, a pessoa tem um complexo de inferioridade, ou complexo de superioridade, que é uma coisa que o povo sabe isso. Esse complexo de inferioridade não é só porque alguém trabalhou, às vezes, com a baixa autoestima daquele menino. Ele também tem bases lá atrás que vai ajudar, porque a depender dele, ele pode superar isso. Vai ter uma predisposição. Né? Ele tem uma predisposição, que já está no espírito. Também a superioridade, é complexo de superioridade. Ele está deixando o ego dominar ele e ele vai trazer aquilo. Ele traz. Então, você não vai explicar isso só pelo cérebro. Tem que explicar que tem informações do espírito, porque na realidade o cérebro ele faz a informação, mas ele tem o tal automatismo como cada órgão tem. Por exemplo, o coração tem automatismo, o estômago tem automatismo, mas a digestão não depende só do estômago. Ele tem o automatismo, mas tem outras coisas indo. Por trás tem o espírito, a fisiologia. Querer entender a fisiologia sem o espírito, ela fica limitada.
que é o que ela é ainda até hoje, limitada. Então ele está chamando a atenção que essa compreensão do espírito vai abrir um leque para entendimento desses complexos. Como é que a psicologia quer explicar isso, os complexos para a pessoa, só com conhecimento aqui humano? Ela vai ter dificuldade de entender. Porque você vê... Fica manco, né? Fica manco. Se você olhar, um Chico Xavier era para ter complexo de inferioridade. Porque teve uma infância sofrida, a madrinha maltratava, o pai era duro em cima dele, contra ele, era um adversário dele. E mostrou um alto equilíbrio de grandeza. Mas é porque o espírito é que está por trás disso aí. Aí você pega um camarada já arrogante. Imagina, o camarada era um homem muito rico, ou poderoso. Encarna no meio está morando na rua, e você vê o complexo de superioridade dele. Eu já assisti lá no centro, chegar camarada lá na porta, eu disse, pode entrar. Ele faz, eu não me meto com essa gente, deixa ele sair para depois entrar. O cara está morando na rua e diz que não se mete com essa gente. A arrogância do camarada ainda está muito forte. Ele dizer isso, que você já deve você ter escutado coisa desse parecida dessa. O cara dizer isso. Lá na porta ele já disseram para mim, não me meto com essa gente. E o cara morando na rua. Olha o complexo de superioridade desse camarada, muito, que né? Você só vai entender como ele está ali no ego, mas você só vai entender mesmo se você mergulhar nesse espírito, para você entender É isso aí. Pessoal, olha, o nosso tempo está acabando, mas nós paramos na questão número 47. Então, na próxima estudo nosso, né? Encontro de estudo aí, eu acho que nós estamos fazendo semanal ou quinzenal? Quinzenal. Ainda está ainda na psicologia. Ainda nós vamos ter um caminho um pouquinho, não longo, né? Mas a psicologia vai até a questão 53, tá? Nós estamos na 47. Então, prepare aí no próximo estudo, questão 47, para refletir com a gente sobre o livro O Consolador. Uma boa noite a todos, boa noite Wilson, boa noite Dr. Nilson, e até o próximo encontro para um estudo reflexivo do livro O Consolador. Até!